Fala, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, hoje eu quero falar com você sobre a teologia do domínio, um assunto que está assustando muita gente e tem mexido com os bastidores da política brasileira. Pode parecer um tema complicado, mas eu prometo que eu vou tentar descomplicar para você. A teologia do domínio tem sido muito usada por um grupo político específico no Brasil, que é a extrema-direita. Então vamos entender do que se trata. Vem comigo, vamos nessa. Eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e te convido a curtir o canal, a se inscrever para receber sempre aviso de quando tem vídeo novo, dar a sua opinião nos comentários e compartilhar esse conteúdo com os amigos. Claro, este trabalho só existe graças ao financiamento coletivo do qual você pode participar, se puder e se quiser, sendo membro do canal, clica aqui embaixo, ou então usando essa chave aqui em cima. Bora lá? Vamos lá, para começar, vamos entender o que é essa tal de teologia do domínio. Imagine que alguém diz que uma pessoa ou um grupo tem o direito de mandar em tudo e em todos porque acredita que isso é um pedido divino. Pois é, essa é a base da teologia do domínio. Ela usa uma interpretação específica da Bíblia, do livro de Gênesis, que diz que o homem deve dominar sobre a terra, ou seja, deve cuidar bem para que a terra continue existindo. Cuidar da natureza, dos animais, das plantas, dos rios e cuidar de si mesmo também enquanto sociedade. Só que existe uma leitura enviesada, bem torta, que sugere que certas pessoas têm o direito de liderar sobre todos os outros aspectos da vida, incluindo aí a política. Seriam pessoas ungidas, escolhidas mesmo, que deveriam dominar tudo e todos, inclusive outros seres humanos. Essa ideia não é nem nova, tá? Ela começou aqui no Brasil agora, mas a teologia do domínio está começando no Brasil agora. Esse é o problema, tem muito ainda para vir pela frente. Essa história veio dos Estados Unidos, ela tem se espalhado pelo mundo inteiro. No Brasil, ela ganhou força com a chegada das igrejas neopentecostais. Essas igrejas que falam cada vez menos em Cristo e cada vez mais em personagens do Antigo Testamento, principalmente Davi. Por quê? Porque ele cometeu grandes pecados, depois se arrependeu e foi perdoado. Essa teologia tem crescido muito em algumas igrejas, e aí já está começando a influenciar políticos e outras pessoas que têm poder de influência. Personagens da extrema-direita que você está acostumado a ver por aí e que têm falado abertamente sobre isso, sobre a necessidade de levar essa visão de mundo para dominar todos os espaços, para impor a religião deles a todas as outras pessoas, seja por meio das leis, seja pela violência, até com o uso de armas se for preciso. Não é à toa que esses religiosos, aspas, também são todos defensores do armamentismo. Eles precisam ser ameaçadores para impor essa visão de mundo deles a todo mundo, nem que seja pela força. E aí a coisa começa a ficar perigosa, porque quando a religião entra e dita as regras da política, a gente entra num terreno bem pantanoso. A gente começa a ditar leis que valem para todo mundo, com base na crença religiosa de alguns, de um grupo. E não que isso seja novidade também, viu? Porque a Igreja Católica sempre exerceu muito poder político, sempre influenciou na política, mas isso é igualmente errado. Não é porque teve errado antes que a gente vai achar que agora tudo bem. Está tão errado que a Constituição do Brasil separa religião da política. E deixa claro, nosso país é laico, ou seja, é um Estado que deve ser neutro em questões religiosas. Tem que tratar todas as crenças de forma igual. Mas com a teologia do domínio ganhando espaço, essa linha ali entre religião e Estado começa a ficar borrada. Porque aí começa a aparecer projeto de lei para proibir diversos direitos civis já conquistados pela sociedade. Por exemplo, o direito à união civil de pessoas do mesmo sexo, só para ficar nesse exemplo mais vistoso. Por quê? Porque a religião daquele grupo não permite esse tipo de união. Isso é preocupante, porque isso pode levar à tomada de decisões que não respeitam a diversidade do povo brasileiro, a diversidade de crenças, de opiniões, que formam o povo do Brasil. Recentemente a gente viu grandes manifestações que estavam ali misturando crenças religiosas com apoio a políticos específicos e sempre os mesmos, da extrema-direita, que estão se aproveitando da crença religiosa de muitos para faturar politicamente em cima. Eles falam as palavras certas, as palavras que cativam esse público. Falam em Deus sem fazer nada do que eles falam. Falam em família enquanto o que eles defendem é violência, intimidação, é censura.
Falam em pátria, batendo continência para a bandeira de outros países. E mesmo assim eles são ouvidos, porque eles se fingem de religiosos e enganam os verdadeiros religiosos. Isso é um sinal de alerta, porque mostra que há um esforço para transformar crença religiosa em agenda política. Quando os líderes religiosos dizem que chegou a hora da libertação, eles estão se referindo a uma dominação baseada nessas crenças. E isso ameaça a nossa democracia. A ideia de que só existe um bem e tudo mais é mal simplifica demais as coisas e fecha de vez o diálogo. Se eu sou o bem e você é o mal, não tenho o que conversar, né? Eu tenho que te eliminar e pronto. E a vida não é assim, ela é muito mais complexa, as pessoas são muito mais diferentes entre si do que essas pessoas desses grupos desejavam. E elas não querem conviver com o diferente, elas querem eliminar o diferente. Se não quiser ser eliminado, precisa se converter a eles. A teologia do domínio, do jeito que está sendo aplicada aqui no Brasil, só serve para aumentar o ódio e a polarização política, porque contra o mal vale tudo. Mas a política, não, ela é a arte dos diferentes conviverem, de negociarem, de chegar a consensos. E não necessariamente esses consensos vão ser bons para todo mundo, mas eles vão sempre procurar atender um pouco de cada um dos diferentes que a gente tem. A política é isso, é sobre encontrar soluções juntos, escutando, respeitando, ouvindo diferentes vozes. Quando alguém tenta impor uma única visão de mundo, aí vira autoritário, vira violento. E a gente perde um pouco da nossa riqueza, da nossa diversidade. Eles se sentem maioria e eles entendem que a religião deve dominar a política. Só que a política é um espaço para todos, independentemente da religião, da idade, da raça, do gênero. Todo mundo tem o direito de falar e de ser ouvido. Só que hoje a extrema-direita está forte, convencendo cada vez mais pessoas de que eles são ungidos e que por isso podem fazer qualquer barbaridade, porque o destino deles é salvar o mundo do mal, mesmo que eles sejam pecadores daqueles, dos brabos mesmo. É a defesa de uma fé cega, sabe? Que não importa quantos sejam, ignora os muitos defeitos se for do escolhido, do Messias, do mito. É incentivo ao fanatismo mesmo. O que deveria ser o contrário da política, né? A gente precisa ter noção de que todo político trabalha para a gente. A gente coloca lá para melhorar a nossa vida. Se não melhora, a gente troca por outro. Mas com esse conceito de teologia do domínio, a pessoa é predestinada a ser o nosso líder. E a gente é predestinado a ser liderado por ele. É uma negação total da política. E por isso que é tão perigoso. Então, pessoal, a teologia do domínio é um grande perigo para a democracia. E é essencial que a gente converse sobre ela. A política deve ser um espaço para todo mundo, independentemente da religião. Vamos ficar de olho, vamos garantir que o nosso país continue sendo um lugar de liberdade e respeito para todo mundo. E você, seja de esquerda, de direita, de centro, tanto faz, você é sempre bem-vindo aqui. Só não seja fanático, porque o fanatismo é a ferramenta pela qual eles dominam você. Está aí a teologia do domínio que não me deixa mentir. Até o próximo vídeo, um abração e tchau.